de outra dimensão que a gente viu sem querer, que deu uma entornada. Pode ser que um fantasma não seja necessariamente alguém que morreu, mas pode ser aquela voz que tu escutou, porque ali naquele local, sei lá, por algum motivo que jamais entenderemos ou entenderemos muito em breve, as vozes daqueles seres da outra dimensão vazaram pra nossa. A gente escutou coisas e de caralho. Foram fotografados vários objetos. A ONU não pode ser um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Está perseguindo o drone? Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas, sejam bem-vindos a mais um podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini, e lá em Jabutico Freak, Gustavo Cornacchione. Como é que você tá, Guto? Salve pessoal, aqui é o Guto. Como vocês podem perceber, meu áudio tá um pouco diferente. Eu tô gravando esse trechinho aqui da introdução pelo celular, porque sabe como é, né? A gente de vez em quando recebe umas visitas de helicópteros pretos e uns certos men in black aí chamam a gente para participar de umas missões de recuperação de naves abatidas. A gente tem que atender, né? Tem que dar uma força pros caras, né? Mas é isso. Vocês vão ter um episódio muito legal com um convidado sensacional. Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Muito bem, como vocês puderam observar, o Guto não está comigo para o começo do programa, pois ele precisou atender aí a uma urgência de helicópteros pretos e fazer uma correria. Mas está tudo bem com o nosso amigo, já no episódio estará com a gente batendo um papo muito legal com Rafael Jacaúna, num papo mais do que maluco. Gente, Rafael Jacaúna, aliens, anjos, demônios, tudo num papo só, vocês já imaginam o que aconteceu. Pensa num papo super de maluco que rolou nesse episódio, mas extremamente rico, muito rico, o papo que a gente teve com Rafael Jacaúna, o Jaca Freak, aos mais íntimos, não é mesmo? Então você vai curtir bastante. Como hoje estou sem o Guto, teremos uma coisinha um pouco diferente no nosso começo. Não teremos o Fofocas, porque as Fofocas dessa semana, de fato, ficou tudo muito meio quieto. Não tivemos uma semana muito movimentada na ufologia, então não temos o Fofoca nessa semana, tá certo? E o nosso jabá, por conta do Cineverso, sempre fica junto aí com o nosso amigo Gustavo Cornacchione, mas na semana que vem, no nosso próximo episódio, voltamos tudo normalmente, beleza? Com o Guto está tudo bem, podem ficar tranquilo, ele está com a gente no episódio, mas para esse comecinho aqui, ele precisou resolver aí alguns problemas particulares. Beleza? Bom, antes de trazer para vocês o nosso episódio, que está extremamente especial, deixa eu mandar um abraço para a galera que interagiu essa semana com a gente. Teve um pessoal que interagiu muito com a gente no Instagram, que é o Marcos Caetano, o Matheus Valverde Oliveira e o Vinícius Oliveira, o Vinícius, meu xará aí, que, nossa, chegou elogiando muito a gente, que conheceu a gente faz pouco tempo, tá maratonando todos os nossos episódios. Então um grande abraço para essa galera aí. Matheus Valverde mandou até vídeo pra gente, hein? Vídeo de luzes e tudo mais. Mandamos um vídeo pro Jorge Ueso dar uma analisada. Então foi bem legal essa semana, o pessoal sempre interagindo bastante com a gente. E muito obrigado aí pra vocês. Beleza? E ó, o pessoal
que veio seguindo, o pessoal que é novo aqui. Dá aquela moral pra gente, pessoal. Você que tá seguindo a gente pelo Instagram, veio direto do Instagram, já segue a gente aqui no Spotify, também pelo Apple Podcast, para quem gosta de ouvir pelo Apple Podcast. Avalia o nosso episódio, ativa o sininho para não perder nada do nosso episódio, porque ajuda a gente, ajuda o nosso projeto aqui a cada vez mais crescer, pra gente poder ter mais empenho e, né, mais motivação a cada dia que passa, para poder trazer um conteúdo legal para vocês, beleza? Como a gente já até comentou nos episódios anteriores, temos aí algumas novidades para surgir nos próximos dias, beleza? Eu e o Guto estamos aí preparando, tá certo? Em breve nós vamos trazer tudo isso para vocês. Show de bola! Então fiquem agora com esse papo maravilhoso sobre aliens, anjos e demônios com Rafael Jacaúna. É isso aí, meus amigos do podcast O Contato. Hoje temos um convidado mais do que especial. Muito mais do que especial. Ele que é nerd, streamer, mestre de RPG, professor, pai do Kalel, um cara sensacional, tanto no profissional quanto no pessoal. Membro de um dos maiores podcasts de mistério do Brasil e principalmente o Believer dos Believers. Seja bem-vindo ao podcast O Contato, Rafael Jacaúna. Que satisfação ter você aqui com a gente. Muito obrigado, seu Vinícius Martins e Gustavo. Muito obrigado, um grande prazer conseguir participar aqui com vocês. É muita satisfação que vocês gostam das minhas participações, dos meus rolês aí pela internet, pelos podcasts. Como não gostar? Como? Primeira pergunta. Não gosta. Primeira pergunta desse podcast. Como não gostar? Muita gente não gosta porque o pessoal fala que eu brinco muito. Tem gente, inclusive você falou o maior dos believers aí, tem gente que fala que eu nem acredito tanto assim, pô. Eu faço vídeo lá no Instagram tentando mostrar que tem umas pataquadas que a gente não pode dar esse mole. O pessoal fica, você não é believer, você tem que acreditar mais. O pessoal confunde ser believer com ser otário. É. Faço isso. Porra, também não é sobre isso, entendeu? Então, né, eu acredito em tudo, mas tem coisa que não tem como, gente. Pelo amor de Deus. Cara, se Rafael Jacaúna não é um believer, eu não sei o que eu sou então, cara, porque olha... A galera tá radical demais, né? Radical de o que acredita o quê? Até em que, então? Em tudo? Tem que acreditar em tudo mesmo, tá? Qualquer coisa tá passando. Esse assunto aqui vai revelar muito. Vocês vão encher o saco de vocês sobre esse assunto aqui, porque tem o que mais tem na internet, como eu já nomeei pessoalmente falando, de paranormalidade ufológica, né? Então isso e ET, demônio, tá tudo junto. E quando eu falo sobre esse assunto que a galera fica mais brava, falando que eu não acredito em nada, que eu não tô dando fé suficiente para as pessoas, eu falo, você acredita no que tu quiser, eu não sou obrigado. Até uma coisa que é interessante, né? O assunto hoje, eu acho que é a primeira vez aqui no nosso podcast que vamos entrar num assunto que não é só ufologia. A gente vai entrar no outro cerne do papo, porque a gente já falou aqui, o podcast O Contato é um podcast focado em ufologia, só que o fenômeno ele é muito maior do que a gente imagina. Então não dá pra gente ficar só falando de disco voador, de criatura, de governo americano, ufólogo e não. A gente tem que falar de outras coisas que podem acabar influenciando também no fenômeno. Então, sim, meus amigos, hoje nós falaremos de aliens, anjos
e Demônios, com o nosso amigo Rafael Jacaúna. Parece nome de título de livro do Dan Brown, né? Tipo, depois de Código da Vinci, Aliens, Anjos e Demônios. Estrelando Tom Hanks. Vamos então ao nosso papo, meus amigos. Anjos, demônios e aliens. Demônios, aliens e anjos. Da forma como você preferir ou tudo junto e misturado. Rafael Jacaúna, dessa letra, meu amigo, é tudo a mesma coisa ou não é? Vamos lá, vou falar alguns exemplos e rapidamente para não ser palestrinha. Primeiro caso, dos mais conhecidos aí, como vocês conhecem bem, caso Varginha aqui no Brasil. Lá na época, as próprias meninas falaram que era o demônio que elas viram nas suas mais diversas entrevistas que deram inicialmente. Então, é um assunto que mexe muito com as duas coisas. Como saber a diferença de um demônio e de um anjo, isso vai mudar da referência que a pessoa que está tendo aquele contato ali vai ter. Então, relatos de demônios na antiguidade, nos livros sagrados, em relatos, pode ter sido aliens. Acredito que sim. Não acredito que os aliens chegaram a encontrar a Terra 70, 80 anos atrás. Acredito que eles já dão uns rolê aí há um tempo. Isso se a gente sem definir o que é exatamente os aliens. Não vou definir aqui, com a minha opinião diversa sobre. Porém, somando-se a isso, eu creio que o que não pode acontecer, o que eu vejo muito acontecendo cada vez mais, isso não é de hoje, mas é cada vez mais, é convergir todas as teorias conspiratórias ao mesmo tempo sobre aliens e demônios e alienígenas espirituais. As teorias das mais diversas, ao meu ver, elas não se combinam. Ou você acredita num guru ou dois específicos assim que se combinam suas teorias, ou você tem que escolher, porque a maioria da galera que fala de alien, demônio, reptiliano ser demônio, coisa do tipo, não tem ideia do que estão falando. Então, às vezes entra em contradição uma teoria com a outra, né? Exatamente por isso. A maioria dessas teorias, das mais diversas, elas não se sustentam se somando. Elas só se sustentam quando você acredita apenas naquele único guru. Se tu escutar tudo dele, aí você pode dizer que faz todo sentido. Mas se pegar outros 3, 4 que falam coisas parecidas, o parecido já está totalmente contraditório entre elas. Não dá para você acreditar nos 3, 4 diferentes. Tem que acreditar em um, talvez em 2, quando aqueles 2 ali já se conversam, já se somam. Mas esse assunto é um assunto aí que mexe com o sentimento de muita pessoa, com colegas que gravam podcasts também, que chamam entrevistados disso. E aí eu não gosto muito de descer a letra, porque as pessoas acham que eu estou sendo ignorante. Estou sendo mente fechada. Né? Eu falo, não é a questão de ser ignorante. Não, você pode falar o que você quiser aqui. Vejam bem. Tava escutando um podcast, e aí a pessoa desse podcast tava falando que foi abduzida. E até aí, feijoada. Podcast de ufologia tem abdução. Na abdução, dizia que nós, seres humanos, ali não podíamos ser... Eu não lembro exatamente quais são, vou tentar parafrasear algumas partes aqui. Dizendo que os aliens estavam dizendo que o universo é si mesmo. Não existe como fugir, o destino é meio que um papo de destino ser inexorável, que nós estamos na trilha correta, não tem como escapar, não precisamos lutar contra, é só ir com o fluxo, tá tudo certo. No mesmo relato, o alien diz que eles estavam sendo perseguidos e caçados por uma outra raça alienígena. Aí eu tô pensando assim, porra, pra nós é só a gente seguir o fluxo. A gente não pode lutar, não pode fazer nada. Mas pro próprio alien que tá falando, ele tem que lutar contra o alien que tá perseguindo ele. Porra, não sei. Sabe? Isso pra dizer um exemplo só. Né? Um exemplo só. Se tudo no universo é combinado e inexorável, não existem injustiças, então para o alien que tá dizendo isso também. Ele não tem que lutar, resistir contra um alien inimigo. Ele tem que só deixar a maré fluir e deixar ele ser capturado pelo alien inimigo, pô. Isso aí é uma coisa que eu falaria. Isso é uma coisa que eu falaria, talvez, pra uma pessoa que eu quero, sabe, manter sob controle. Sabe? Massacrar. Não luta contra nada, não. Aceita que é assim, segue o fluxo, o universo é energia em movimento. Tá, aceita. Eu vou brigar com o cara ali, mas, nada a ver. Faz parte do fluxo, você aceita, sabe? É meio complicado, né? É um debate que ele é até perigoso.
Por quê? Quando a gente começa a entrar nesse cerne Já vamos pedir desculpa desde antes. Não, tá? já. Vamos fazer igual nosso episódio de quinta série, que já falaram pra gente que é de primeira série. E era a primeira série mesmo, foi... E já pedimos desculpa, a gente já tá pedindo desculpa logo de cara. Por quê? Gente, é um assunto que ele é polêmico e que com certeza a gente vai acabar acertando ali, querendo ou não, o entendimento. Eu não vou nem falar crença, tá? Porque eu acho que é errado a gente falar da questão de crença. A ideia nossa não é falar de crença, mas sim o entendimento de cada um. Então cada um aceita a teoria da maneira como é. Eu, por exemplo, já falei, inclusive, no nosso episódio de abdução com o Jackson Camargo e o PH, que eu não sou um dos caras que mais aceita ali a questão de abdução. Não boto muita fé em questão de abdução. Hoje a gente vai debater bem livre aqui, vamos conversar, bater papo, roda de amigo mesmo, papo aberto. Mas, para qualquer pessoa que está ouvindo e já de repente, pô, mas isso não tem sentido. A ufologia é um papo que em muitos momentos não tem sentido. Então, por favor, tá? Entendam isso. Então, a gente está aqui curtindo. É porque esse papo aqui, como vocês fizeram esse disclaimer, é extremamente sensível, porque ele é sobre religião, né? Você botou demônio, é sobre religião e é sobre espiritualidade. Respinga, então, né? Não tem como escapar. Não tem como, né? As pessoas confundem, as pessoas vão ter fé, vão acreditar. Ouçam sem julgar como crítica. É só... Exato. Então o que me pega muito nesse papo, cara, eu sou um devorador de vídeos questionáveis do YouTube. YouTube, TikTok, essas coisas assim. Eu me diverte, em vez de assistir, de repente, um seriado, eu fico caçando canal de espírita, canal de ufólogo espiritual, né? Então, assim, para vocês darem um exemplo, né? De canais do tipo, eu escuto muito. Tem alguns que vão ser espiritualidade, ufologia e espíritas ao mesmo tempo, que é o papo que eu acho extremamente perigoso, que é esse papo de aceitar o universo e tal. E tem uns que eu já mandei no grupo, a parte específica, e aí tem uns vídeos tem um vídeo especificamente que perguntam assim para ela: o que você fala sobre as injustiças que existem no mundo? E ela fala categoricamente que o mundo não existe injustiça. Tudo no mundo existe da forma que tem que existir por Deus, como Deus quis que existisse. E aí é foda, tá ligado? Tu vive num mundo com N injustiças e tu tem que entubar uma dessas e falar assim, realmente. E esse tipo de papo não cola pra mim. Isso pra mim é um papo muito de aceitação, de derrota, fica parado. É aquilo que tu comentou. Ser ovelha, ficar aceitando, fazendo as coisas. Então o papo de religião, ela é extremamente presente. Não tem como escapar da religião, do espiritismo ufológico, se for falar de demônios nesse rolê. Era só isso que eu queria falar de começo. O Steven Greer, ele tá caindo um caminho meio parecido, né? Porque ele bate na tecla de que os aliens, essas outras inteligências aí, elas são apenas bondosas, que o ser humano quer o mal e tal. Acho que eu me afastei um pouco das ideias dele depois disso aí. Mas eu assisto principalmente porque, queira ou não, o cara tem bastante conhecimento. Então eu já peguei livro para ler, ou já fui pesquisar alguma coisa, porque ele falou ali, você falou, opa, interessante isso que ele falou, deixa eu ver. Independente do que ele fez com aquilo, de como ele entendeu. A referência foi interessante. Então, às vezes, vale a pena você assistir também, ou conhecer algo que não necessariamente você concorda com tudo, mas vai ter alguma coisa ali que pode te encaminhar para aprender alguma outra coisa, sabe? Vale a pena. Uma das coisas que eu aprendi nesses 37 anos que eu vivi, e nesses, sei lá, 27, 25 que eu acompanho coisas de ufologia, maluquices diversas e teoria das conspirações, das mais diversas possíveis, quanto menos nós soubermos sobre um assunto, quanto menos soubermos de um assunto, mais fácil é acreditar sobre qualquer coisa desse assunto que uma pessoa fala com a gente. Qualquer assunto, tu pode falar de terra plana, homem na lua, a teoria que tu quiser,
quanto menos você entender de como aquele estudo é feito, de como aquela ideia é criada, de como aquilo é produzido, de como as pessoas que criaram aquela ideia ali tiveram a intenção, mais fácil é você ser enganado. Mais fácil. Então, como a gente vai falar... Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Então quando a gente quando a gente vê, por exemplo, alguém falando que Alien é tudo bom, tudo anjo, tudo maravilhoso, tudo ser de luz, que tá na 5ª dimensão, na 6ª dimensão, na 7ª dimensão, da 8ª dimensão, que Jesus é da 10ª dimensão, você começa a ver que aquilo ali é uma fé. Aquilo ali já não tem um estudo propriamente empírico, como o positivista vai falar lá 100 anos atrás. Isso aí é fé. É fé. A pessoa leu num livro de Urante, a pessoa recebeu de algum contato espírita que alguém falou, e a pessoa acredita. Não tem como provar. É uma escolha, né? É uma escolha. Você é uma escolha, a pessoa vai... É como religião. A pessoa fala que sente no coração, que sente a presença, que escuta coisas, e aí não tem como você combater, não tem como você desenvolver. Mas, cara, isso aí acontece não apenas nesse tema. Por exemplo, ó, dias atrás aí saiu aquele famoso agora vídeo do OVNI Água Viva lá, né? Uhum. E assim, cara, as pessoas olhando para o mesmo vídeo, recebendo a mesma análise, vai ter pessoa que vai olhar para aquilo e vai aceitar a análise e falar assim, tá, isso não é um OVNI, isso aí é um balão ou alguma coisa. E vai ter pessoa vendo o mesmo vídeo, a mesma análise e vai falar assim, não, eu não acredito, eu acho que isso aí realmente é alguma coisa esquisita, um OVNI. Então, no fim das contas, acaba sendo uma escolha que a pessoa acaba fazendo. Uma escolha. Vou dar um exemplo aqui prático, que aconteceu também recentemente, esse é bem mais fácil ainda, porque não foi o governo que publicou. O gigante na Ilha do Mel. O gigante na Ilha do Mel. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Gigante na Ilha do Mel. O OVNI Água Viva e o ET no Shopping de Miami virou personagem do podcast. Faz 5 podcasts que a gente tá falando desses caras. E aí, lá vou eu. Jacaúna me marca, me manda no Twitter, me manda no Instagram, Jacaúna faz um vídeo, Jacaúna fala com alguma coisa, Jacaúna fala na live, Jacaúna. E geralmente eu espero uns 2, 3 dias, porque 2, 3 dias cai sozinho. Eu não preciso nem me dar trabalho. Aí o pessoal fala, mas faz o vídeo que dá audiência. Eu falo, eu tenho maior preguiça. Mas aí eu, falei, vou procurar do Shopping de Miami. Né, já que citaram. Aí eu olhei o vídeo do Shopping de Miami. Entrei no TikTok e fui procurar os vídeos. Aí eu fui no YouTube e fui procurar os vídeos. Eu falei, esse vídeo aqui, do ET andando de quadrúpede aqui, eu conheço esse vídeo. Eu conheço o canal do TikTok que produziu esse vídeo. Eu fui lá, não lembrava o nome do canal e comecei a procurar uns 15 minutos procurando, porque eu não lembrava o nome do canal. Achei. Fui lá no canal, baixei o vídeo do canal. É um canal que produz vídeos de terror. E aí eu baixei o vídeo, peguei o vídeo de Miami e fiz no Instagram falando, gente, é esse vídeo aqui que tem esse canal aqui. Isso aqui não é ET em lugar nenhum. A pessoa, mas você não acredita? Eu falei, caralho, esse vídeo foi feito em uns 4 anos, porra. Até mais. Eu sei qual vídeo você tá falando. É bem antigo. Ele tem vários cortes e tal. Eu falei, cara, isso aqui foi feito... E aí o do ET da Ilha do Mel. Pessoal, eu falei, cara, eu vou esperar um tempinho, que isso aí, pra mim, é só um cara tirando uma foto. Tem mais do cara assim, ó. Eu falei, o ET filmando o morro. Realmente, ele não tem uma nave espacial, ele saiu da Terra, mas deixa aí. E aí aparece um jogador de basquete pra ganhar a mídia, fala que era ele. E aí as pessoas, Jaca, é o jogador de basquete. Eu falei, cara, eu duvido que seja jogador de basquete. Esse cara tá metendo caô. Mas ele postou foto, olha a foto. Porra, essa foto é no Rio de Janeiro, maluco. Não é lá na Ilha do Mel. Porra! Mas as pessoas... Aí, depois, o próprio Rony Vernet fez um vídeo explicando. O Rony foi lá, cara. O Rony viu. Ele e aí foi filmou uma pessoa do mesmo tamanho lá, não tinha gigante nenhum. E eu fiquei, cara, é lógico que não é gigante. Porra, a Ilha do Mel tem uma praia fodona embaixo. Se aparecesse os gigantes no alto daquele morro, ia ter
uma miríade de pessoas que iam tirar foto, que iam ver, que iam fotografar, que iam ficar maluca. Não teve nada disso. Então, porra, sabe? As pessoas, às vezes, só querem acreditar. As pessoas querem. E aí elas acreditam no que elas quiserem, mano. É complicado. Né? Vira religião. Acaba virando religião. E hoje a gente tá passando por um momento na própria ufologia que tá se tendo esse problema, né? A galera que é extremamente cética, né? Que é o cético mesmo ali, defende o ceticismo dele quase como uma religião. E o cara que é believer, que nem eu brinquei, né? Que o Jaca é o believer dos believers, porque no mundo freak ele apanha muito. Ele apanha pra caramba. Ele apanha toda hora. Eu já fui mais believer, eu converti um pessoal ali. Sim, O pessoal já fica meio em cima do muro com vários caras que eu fico. Galera, e aí, ó. O próprio governo americano anunciando. E aí, eu tô maluco? Eu tô maluco sozinho? Só né? Agora, o governo anunciando, pode ser sério, né? Mas é foda. Quando alguém fala assim, Jaca, tu fala que o governo é sério e no México? Não, lá é que nem no Brasil, é palhaçada. Deixa essa porra quieta. A ufologia não pode ser tratada como uma religião, porque ela é um estudo de algo que a gente não tem conhecimento. Quando se coloca o espiritismo, a umbanda, o candomblé ou qualquer outra religião que envolve mais ali entidades, junto com a ufologia, na verdade o pessoal não está querendo explicar a religião com a ufologia. Na verdade o pessoal está querendo entender se, na verdade, tudo não é uma coisa só. A gente tá vendo... Porque aí a gente começa a entrar nas teorias, trazendo aqui, depois de 700 anos sem falar o nome dele no podcast O Contato, as teorias de Jacques Vallée. Opa, agora me chamaram, hein? Que é onde ele fala que o fenômeno ele muda de acordo com as necessidades, né? Eu discordo um pouquinho de você, porque eu acho que as pessoas estão sim querendo explicar a ufologia na base religiosa. Eu não acho que eles se isentam disso. Por exemplo, eu sou um fã aí do tal do Data Limite do Chico Xavier. O Chico Xavier falou disso na década de 70. Uhum. O Brasil é um país onde a ufologia está misturada com o espiritismo há décadas. Uhum. Isso você não vê na maioria dos lugares do mundo. Isso é uma parada muito forjada no Brasil, né? A ufologia ela não tem tanta força nesse ramo da esotérico, espiritualidade, esotérico, muito obrigado, fora do Brasil. Tem coisas, tem cultos, tem pequenos grupos, mas aqui é onde tem muito podcast sobre isso. Uhum. De misturar os dois. Os Estados Unidos tem muito podcast de ufologia, mas é muito menos esoterismo. Uhum. O espiritismo, ele é muito forte no Brasil, né? Exatamente. O espiritismo em si é muito Não forte. só o espiritismo, né, cara? Porque, assim, você pega as religiões de matriz africana, elas lidam com entidades. Fica muito clara e evidente a diferença na maneira como a gente lida com espiritualismo. Não vou falar espiritismo para não confundir com religião. Mas o espiritualismo é quando você vai ver um filme de terror americano que envolve sobrenatural. Por exemplo, se fosse pegar Invocação do Mal, fosse pegar aquele filme lá, Uma Casa Mal Assombrada, tal. Uma casa mal assombrada nos Estados Unidos é uma coisa, uma casa mal assombrada no Brasil é outra. A gente vê uma casa mal assombrada, mas toda cidade tem um centro espírita, sabe? Então o nosso medo disso acho que é bem diferente do americano. A gente não ia chamar o casal Warren, ia chamar a gente que é cientista, com microfone, com câmera. A gente ia pegar uma velhinha de um centro espírita, que benze,
Vai sabe? vir com a Fazer um banho de ruda, sal vai grosso. dar exatamente. Sabe? Então, assim, a religiosidade brasileira, a gente lida, é muito mais miscigenada, né? Tanto é que, assim, você vê o Umbanda tem ligação com São Jorge, que é um santo católico. O espiritismo, você vai no centro espírita, tem uma imagem de Jesus Cristo. Lá nos Estados Unidos, não, é tudo bem dividido, né? Tipo, o protestante é protestante, o católico é católico. Quem segue religião africana é do voodoo, tudo separado. E a gente mistura, e na ufologia, que é uma coisa que, por natureza, já não é definida, o que é, uma coisa que você não sabe o que é, você não pode implantar limite. O voodoo ali dos Estados Unidos, ele tem uma origem até haitiana, mas não entra aqui no esquema. Até, Jaca, usando ainda do argumento que você disse, o que eu tava falando é justamente que nos Estados Unidos, por exemplo, não tem essa busca. A gente vê isso mais no Brasil. Aí eu concordo plenamente com você. Aqui no Brasil, sim, a gente tem muita comparação espiritualista, eu vou até usar mais essa palavra do que o Guto disse, né? Religiosa, espiritualista, unindo com o fenômeno, do que lá fora. Se a gente pegar, por exemplo, o estudo do Rancho Skinwalker, cara, em nenhum momento eles citam questões religiosas. E olha que o Rancho Skinwalker tá localizado no estado de Utah, que é um lugar muito forte de Mormon. Então você tem toda uma questão religiosa no lugar, mas em nenhum momento, o pessoal tenta explicar o fenômeno usando a religião. Aqui no Brasil a gente já tem isso um pouco mais forte, né? Aí sim, aí com certeza sim. Pô, quem aí, vocês que estão me ouvindo aqui, vocês já ouviram falar, por exemplo, que o universo, que Jesus é o governador de vários planetas? Já ouvi essa teoria aí. Se isso aqui não é misturar religião com ufologia, eu não sei mais o que é. Ah, não, aí o negócio fica louco. Que Jesus, ele é o governador de vários planetas, a Terra é um desses planetas, né? E aí tem todo o lance de vibração planetária, que o nosso planeta vai passar por uma transição planetária, que é o assunto que está na boca de todos os religiosos, ufológicos, né? Que vão passar a ser um planeta em regeneração, que todos os malignos da Terra vão ser expulsos, vão ser degradados. Não vai sobrar ninguém. Como aconteceu com Capela, né? Que a galera que saiu de lá veio pra cá, e quem tá indo, quem foi expulso não é corporalmente, não é assim, morreu, não vai reencarnar mais na Terra, vai reencarnar em outro planeta. Isso é uma estrutura religiosa todinha, onde os ETs são totalmente gerentes na estrutura, e nós estamos aí sendo tutelados pelos ETs, né? Os ETs ali são ao mesmo tempo anjos, enquanto outros ETs são espíritos negativos, demônios, criaturas que estão ali sugando a nossa energia. A mídia coloca desespero no seu coração porque os reptilianos bebem do seu medo, né? Enquanto os seres de luz querem te dar o brilho, a energia positiva para você poder ser uma pessoa que vai ascensionar. Isso tudo é religião. A aplicação religiosa da ufologia, né? Pô, eu já fui num rolê, eu não posso dar muitos detalhes, mas eu já fui num rolê, tá? Que era para ser uma vigília. E aí eu fui como fosse a vigília. Chegando na vigília, tinha uma palestra, que era uma palestra introdutória, eu fui todo animado com um grupo, e chegou lá, o palestrante começou a falar sobre os casos ali da cidade dele, tal, a gente ficou animado, e aí começou um negócio de, será que a lua existe? E será que como foi a lua mesmo? E aí eu comecei, rapaz. Eita! Virei o meme do Fred, tá ligado? Rapaz. É complicado, hein? Mas eu tava lá. E aí aí é esse tipo de coisa que não faz, né? A lua existe, será que fomos na lua? E aí fomos pra vigília. Vamos pra vigília, chegamos na vigília, fomos numa caverna
onde tinha o céu à mostra, né? A caverna era um escampado, então não tinha teto a caverna. Era uma caverna, mas tinha uma árvore lá dentro. E aí o cara dizia o seguinte: se você deixar seu coração puro e aberto, você vai ver ZT. E aí eu, caralho, mano, é isso mesmo. E aí ele disse, ó, está aqui. Ele fechou os olhos, todo mundo fechou os olhos. E ele, ó, uma nave parou aqui em cima de onde nós estamos. 2 colegas estão descendo, 2 irmãos estão descendo. Um tem 2 metros, outro tem 1 metro de altura. Tá vestido assim, assim, assado. E ele disse que só quem tava com a sintonia correta no coração que ia conseguir ver os ETs ali e a nave que tava voando em cima da gente, porque eles eram seres de 5ª dimensão. E ele conseguia ver. Ó, eu não ia ver, aí eu ia ficar puto, ia desintonizar mais ainda o coração, aí que eu não ia ver mesmo. E eu tava entregue ali, eu tava assim, eu vou ver. Eu já tô aqui mesmo nessa porta, tô passando vergonha, eu vou ver, pô. E aí ele falou assim, mas tem uma pessoa desse grupo aqui que tá tirando energia de todo mundo e não vai conseguir, ninguém vai conseguir ver. Aí eu, porra, vamos queimar ele. Eu falei, porra, não sou eu. Mas enfim, coisas assim eu presenciei ao vivaço. Ninguém me contou, eu não vi no vídeo no YouTube. Eu vi, estava na minha frente, estava lá, ao vivo. Eu tenho testemunhas, vários amigos estavam comigo. E a gente ficou, caralho, mano, que rolê é esse que a gente veio? Que porra é essa? E o cara meteu essa, não, vocês não vão ver nada porque o coração de vocês não tá puro. E o cara olhou pra mim e disse, você tem uma alma maravilhosa. Venha perto de mim que eu vou te apresentar os ETs. Ele olhou pra pessoa errada. Aí eu falei, não, vambora. E aí me colocou uma pedrinha na mão, falou que era uma pedra de urânio. E eu falei, vou ficar com tumor nessa mão. Pensei. E aí disse que eu ia sentir a energia que os irmãos estavam dizendo. Chernobyl ali. A pedra na minha mão era uma pedra que eles trouxeram de outro planeta, que ia deixar a pedra não sei o que, e eu, caralho, o que eu tô fazendo aqui, caralho? Mas enfim, tipo, se isso não é um rolê religioso, eu não sei o que é. Eu tenho certeza que o ET de Varginha não era um ser da 5ª dimensão. Eu tenho certeza que, sei lá, o caso Roswell não é um ser de 5ª dimensão. Tenho certeza que a Operação Prato não são seres da 5ª dimensão. Eu tenho certeza que os casos a noite oficial dos OVNIs não eram naves espaciais da 5ª, da 6ª, da 7ª dimensão. Eu tenho plena certeza que eram objetos sólidos, construídos por algum ser que estava lá dentro ou não, estavam pilotando a nave ou controlando a distância. Tenho certeza que não era uma nave de luz. Tenho certeza disso, né? Certeza. Então é sobre esse tipo de coisa que tá plural na internet, tá cheio. Você pode acreditar nisso? Claro que pode. Não quer dizer, por exemplo, na minha opinião, que os aliens não têm uma tecnologia, por exemplo, tipo uma holografia, que vai dar uma impressão que eles são seres de luz, intangíveis, que falam com você mesmo eles estando em outro local, ou sei lá, na estratosfera, mas eles conseguem mandar a imagem para eles aqui com algum tipo de tecnologia. Mas isso é uma parada tão tecnologicamente superior a nossa que parece que é espiritual, parece que é sobrenatural, na minha opinião, mas não é. Então eu não acho que... E curiosamente falando, eu acredito no demônio e acredito em Deus, mas também acredito em aliens, e acho que eles não são a mesma pessoa. Tava vendo, uns tempo atrás, um livro da Diana Pasulka. Ela é meio que uma discípula do Valê, assim, né? É uma professora lá professora universitária, doutora lá dos Estados Unidos, e lançou 2 livros muito legais. Um chama American Cosmic e o outro chama Encounters. E ela é professora de estudos de religiões. Nunca foi ligada em ufologia. Ela estava fazendo um estudo sobre aparições de anjos e visões de anjos e de demônios e de santos, assim, na história
do cristianismo. E aí ela deu um clique nela de que muitas das descrições que ela encontrava nos textos históricos, nas escrituras, e assim, ela foi fazer pesquisa dela no Vaticano e tudo mais, né? E ela começou a ver que assim, muitas daquelas descrições de encontros batiam muito com as descrições de encontros com o que a gente chama de alien hoje, né? Que uma freira lá na França viu uma bola de luz flutuando dentro do quarto dela e essa bola de luz era muito clara, deu uma descrição lá e ela entendeu que aquilo era um anjo e ela ouviu uma voz dentro da cabeça dela. E acho que no 5º episódio nosso aqui do podcast, a gente conversou com um convidado, que era o Pedro Ivo. Ele deu a mesma descrição. Exatamente a mesma descrição. Uma bola de luz flutuando no quarto dele. Só que existem quase 10 séculos de distância entre esse relato dessa freira e o relato dele. E todo um paradigma que mudou, né? A gente buscava explicações na religião, hoje em dia a gente busca explicações na ciência e muitas vezes utilizando as duas na base da fé. Porque eu vejo um cientista falando alguma coisa, eu não entendo nada do que ele está falando. Mas eu dou credibilidade para ele, porque ele é cientista, ele estudou, ele sabe do que está falando. Apesar de eu não entender, eu dou credibilidade para ele porque ele é um cientista. E a mesma coisa acontecia antes, eu dou credibilidade ao religioso, ao padre, ao sacerdote, apesar de eu não ter tanto conhecimento quanto ele sabe do que ele está falando. E eu me pergunto se será que não era o mesmo fenômeno? O que a pessoa via lá atrás e entendia como um anjo, e hoje a gente entende como um ET, talvez não seja nenhum nem outro, seja uma outra coisa, sabe? E o mesmo valendo para caso de possessão, né? Existem casos de relatos de abdução, ou do próprio efeito carona que acontece depois quando a pessoa tem um encontro com um avistamento, onde começa a acontecer eventos tipo poltergeist na casa da pessoa, em que quando entra esse assunto, a gente já leva pro... poltergeist é demônio, é espírito. E o quanto que essas coisas não podem estar misturadas, sabe? Não, então, por exemplo, eu acho que não tem problema nenhum de uma bola de luz no quarto de uma pessoa ser ET e na outra pessoa ser, por exemplo, um efeito paranormal ou sobrenatural. Eu acho que um não anula o outro. Sim. Eu acho que possam ser efeitos que são parecidos, mesmo tendo origens diferentes. Eu acho que um não anula o outro, entendeu? Eu creio que possa... E aí entra as duas coisas. Eles podem se confundir. Como a gente falou anteriormente, para a freira, aquilo ali é uma parada divina. Para o cético, ou alguém que é mais ligado à religião, ou à ufologia ou ciência, aquilo ali vai ser um efeito de luz, aquilo vai ser um efeito então, mas o quanto a interpretação da pessoa já não está enviesada pela ideologia ou pela cultura dela, pelo paradigma que ela vive, entende? Então, na faculdade de História, há muitos anos, quando me formei, eu aprendi com um professor lá, muito do mundo do espertinho, é que tudo na nossa vida, desde que a gente aprende a entender as primeiras coisas, desde criancinha, tudo na nossa vida é enviesado. Não existe como fazer uma análise imparcial, isenta. Você pode se esforçar para tentar tal, mas sempre vai ter a sua parcialidade ali aplicada, porque você tem cultura, você falou uma língua específica, você convive com pessoas específicas, você está assistindo ali com percepções específicas, então não tem como ser imparcial com as coisas. Por mais que você tenha boa vontade disso, não dá. É impossível, porque isso faz parte de
tudo que você é. Você não consegue fazer uma análise isenta. Por exemplo, tu vê algo no céu. Quando alguém te perguntar o que tu viu, todas as suas explicações vão convergir para uma explicação. Essa explicação pode ser exemplificar algo que você viu num filme, num desenho, ou falar sobre o formato e comparar esse formato com algum tipo de objeto. Você vai dar uma explicação que vai converger com algo que você sabe, que você tem confortabilidade, você está confortável para comparar. Isso é um viés, né? Isso é uma forma de viés das coisas. Então não tem como ser isento nas explicações. A pessoa vai falar que parece um ônibus. Por exemplo, o caso de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima. Aquelas 3 crianças imediatamente associaram aquilo com a imagem de Nossa Senhora. Se fosse 3 crianças hoje, elas iam ter a mesma percepção, será? Pois é. Dentro da ufologia, aquilo lá é considerado como um avistamento ufológico, né? E aí também tem o seguinte, se você for por uma interpretação espírita ubandística, por exemplo, eu não entendo muito mais, mas será que a energia, né? Agora esqueci o nome que eu queria citar. Aquele espírito ali, aquele ser que se apresentou para as crianças, se apresentou em forma de Maria, porque sabia que as crianças iam reconhecer? Porque se as crianças fossem de outros religião, apareceria a Maria? Apareceria outra coisa? Então também depende do que aquela entidade quis comunicar. Se fosse Olha o Jacques Vallée aí, ó. Se fosse numa cidade, numa sociedade que tivesse uma religião completamente diferente, não seria na forma de uma divindade que seria reconhecida pelas crianças? Porque imagina, quem não conhece Maria vai olhar e falar assim, apareceu uma mulher de branco e azul. Foda-se, né? Ninguém se importa. Então, a comunicação tem que ter uma inteligência comunicacional espiritual, né? Tem que ter uma inteligência. Essa inteligência ela vai se comunicar e vai se apresentar de alguma forma. Eu entendo assim também. Teve uma mulher de branco e azul que apareceu em Linz, em 1960, que causou um problema. E tem gente que confunde. Já começaram eu já vi algumas pessoas fazendo uma ligação do caso Maria Sintra com uma suposta aparição de Maria, né? Seria uma aparição mariana, né? Mas o relato da Maria Sintra ele é muito contundente, né? Ele tem muita informação ali de nave, de voo e tudo mais, onde quebra um pouco ali a ligação de uma explicação religiosa. Mas até indo mais para trás, buscando ali eu acho que o livro base para a galera que gosta de ufologia Eram os Deuses Astronautas. É um dos principais livros aí que a boa parte da galera acaba lendo. Cara, ele é um livro onde ele usa do conceito, até quebrando um pouco o que eu falei, né? Quebrando um pouco do meu argumento da referência de que se usa a religião somente aqui no Brasil, né? O 12º planeta também é outro. Eu tenho um aqui que eu ganhei do Marcelo, que gravou o primeiro episódio com a gente, que é um extraterrestre na Galileia, chama. Não li ainda, mas só pelo título do livro eu acho que a gente já consegue imaginar mais ou menos o que traz. De que tudo que a gente tem lá para trás, no passado, todo o fenômeno que aconteceu no passado envolvendo Jesus, envolvendo Moisés, envolvendo as passagens bíblicas, a Bíblia em si é citada várias vezes no livro do Erich von Däniken, e você acaba trazendo esse ponto religioso, querendo trazer um pouco da religião para explicar o fenômeno ufológico, né? Então, ela se liga muito, né? Eu acho muito curioso que a grande maioria, tá? Eu não lembro de ter visto alguém que não fosse assim. Então, deve ter, mas eu não vi. Da galera da espiritualidade ufológica são muito crentes em Jesus. Eu nunca vi nenhum deles falar mal de Jesus. O único que eu vi falar mal, assim, que é um pouco diferente, é o Jan Van Allen, que tem uma parada meio diferente. Mas a grande maioria vai falar que Jesus é líder, que Jesus é incrível, que Jesus é foda, que Jesus é maravilhoso. Dentro dessa ufologia de Alien, tá? Dessa espiritualidade de Alien.
Mas uma coisa que nunca me cabe na cabeça é o seguinte: os aliens são amigos de Jesus. Jesus é muito poderoso, Deus é muito poderoso, Jesus é um elemento de Deus, aquela coisa toda. Mas por que os aliens então fingiram lá a escada, fingiram a sarça ardente, fingiram tudo? É para espalhar a religião de Deus. Porra, Deus precisa que os aliens enganem uma espécie inferior inteligente para fingir. Porra, sabe? Para mim é maluquice. Não, Deus contratou aliens, ou os aliens fizeram tipo o que o homem branco faz com o... Tipo o que os cristãos fizeram na história. Chegam nos países, né, invadem, conquistam, e aí inventam coisas falando que estão prevendo o futuro, que estão não sei o quê, para convencer aquele povo ali que Deus deles é melhor do que o outro. Porra, sabe? É o que o alien tá fazendo. Ele chega aqui, toca fogo na sarça, finge com conversa com não sei quem, para o cara... Porra, porque... Não, mas na verdade eram aliens, não era Deus. Ou os aliens só estão querendo sacanear a gente, não sei, sabe? Essa ideia também de tudo na história é alien e não espiritual é muita vagabundagem pro alien, tá ligado? O alien tem que estar muito de sacanagem. Os caras estão aqui de sacanagem. A gente virou, literalmente, ok. Se você acredita que nós somos um laboratóriozinho, os aliens estão fazendo aquela brincadeira, beleza, uma brincadeira que para eles pode passar, né, que nem a gente faz com rato no laboratório, mas se não for algo do tipo, não faz sentido, cara. Os caras querem provar a essência de Deus, enganando que Deus existe. E isso aí passa de... Não apenas no cristianismo, assim, a gente encontra citações a possíveis outros mundos e outras inteligências. Por exemplo, no Alcorão, todo dia se fala, né? Todos os louvores são para Alá, Senhor de todos os mundos. Então, já tem ali uma citação ali no próprio Alcorão, né? Tem outras possibilidades. Eles já levantam outras possibilidades. A religião, ela acaba caminhando, né? Ela acaba caminhando em paralelo ali com a ufologia. Só que eu começo assim, agora eu começo a entender por que o Jacaúna conseguiu converter algumas pessoas dentro do mundo freak em alguns casos. Porque ele é muito contundente, cara. Ele é um cara que ele tem bons argumentos. Ele usa ali alguns argumentos ali que te quebra. Você fica, caraca, verdade, né? Verdade, pô, sarça ardente. Vai ser o ET ali, Deus tão onipotente, tão poderoso. E o ETzinho, vai lá, tá com fogo no negócio ali, manda umas mensagens pra mim ali, faz o papel. Realmente. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito pro pessoal, quando o pessoal fala assim, não, é que eu acredito que a fulana, que o ciclano recebe os ET e conversa com os ET. Assim, falo, cara, eu acredito, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum que a pessoa converse com os ET, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, todo mundo conversa com o ET, 100% das vezes, não há exceção. Só trazem filosofia. Nunca trazem um cálculo matemático, nunca trazem uma informação que a ciência não descobriu, nunca trazem. E algumas dessas histórias muito raras falam de quando alguém foi abduzido. Tem um caso que agora eu esqueci, de um casal na década de 60, 70 nos Estados Unidos, ou 50, agora não lembro, que indicaram Betty Barney Hill, né? Que indicaram uma constelação de onde os ETs falaram que tinham vindo, e essa constelação ainda não tinha sido descoberta na época, mas isso é o raro do raro do raro. Todo mundo que conversa com ET, que é abduzido, que conversa, que é incorporado por ET, os caralho, ninguém traz uma informação que não existe na Terra. Ninguém traz uma informação nova da física, de materiais, de matemática, de cálculo, de nada. É só filosofia. Tipo, busquem conhecimento. É sempre algo assim. Nunca é algo contundente sobre, olha, o ET falou aqui comigo e disse que se fizer isso, aquilo outro com tal material, vai dar um material X novo. Vai dar um combustível maravilhoso que vai ser 15 mil vezes mais eficiente do que a gasolina, do que o motor de foguete. Ninguém. É sempre busquem conhecimento, é sempre, gente, cuidado, preserve a natureza. Olha, gente, vocês estão aí no... É sempre filosofia.
é sempre coisas que temos em qualquer livro na Terra, que qualquer sábio poderia dizer, que qualquer professor poderia escrever num doutorado. Nunca é algo novo. Isso que me deixa puto com essa galera que conversa com ET. Os ETs estão de sacanagem. Um espírito, segundo o espiritismo, ele pode ficar aqui na Terra, né, depois da morte, se ele tiver muito apegado à matéria, por várias questões. Ou ele pode ir para outros lugares, né? Falam aí do umbral, do nosso lar, ou de regiões piores, né? E esse espírito, a gente não tá vendo ele, né? Um espírito que tá morando... O espírito, assim, ele não é um extraterrestre, já que extraterrestre, a própria palavra diz, é fora da Terra, né? Um espírito que tá em nosso lar, ou em algum outro lugar, que não seja aqui, por definição já não é um extraterrestre? Sim, tudo depende da língua também. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum chamar as pessoas que são de fora dos Estados Unidos de alien. Sim. Então, mas sim. Eles também têm o termo extraterrestre. Sim. É que eu acho que o extraterrestre, a definição não seria essa. O extraterrestre, a definição mais correta que eu entendo, é alguém que é extra-terra. Isso é, se alguém morreu na Terra, nasceu na Terra, morreu na Terra, e o espírito, independente se o espírito está na Lua, se está em nosso lar, ele não é um extraterrestre. Porque a origem dele, o nascimento dele é na Terra. Tudo bem, mas digamos, por exemplo, você vai pegar as religiões lá da Arábia, por exemplo. Eles têm os Jinn, né? Aquela entidade que é o Jinn, que depois veio a se tornar o que a gente chama de os gênios, né? Aquilo lá não é uma entidade humana, né? A gente vê uma manifestação dela aqui, mas ela não surgiu aqui necessariamente. Ou no próprio cristianismo, com os anjos, ou os demônios, não surgiram aqui. Um anjo não é um extraterrestre? Então, anjo e demônio, pela Bíblia, seriam extraterrestres. Mas o Djinn não. O Djinn seria da Terra. Ele seria uma criatura que surgiu das energias elementais e tal. É da Terra. O Djinn, a origem dele é na própria Terra. Sim. Agora sim, o anjo foi, sei lá, feito onde você quer acreditar no coração das estrelas, no universo, no coração de Deus. Sim, é um extraterrestre. É um ser que veio de outro local, não é da Terra, é um extraterrestre. Tá correto. A pessoa que acredita em anjo, ela acredita em extraterrestre, só não sabe disso. Porque é o entendimento, né? É o entendimento, a forma de pensar e de entender o que é um extraterrestre. Mas sim, concordo contigo. Só pra garantir, né? De Jin, o homem entende, porque ele é mestre de RPG, então ele sabe o que ele tá falando. E explica pra mim um pouco mais sobre essa questão dos Jin aí. Eles, ao longo do tempo, eles acabaram sendo influenciados, não. Eles foram transformando na mente das pessoas a ideia do que é demônio? Não, então. Aí isso vai variar muito de religião para religião. Por exemplo, na Bíblia vai ter 1/3 dos anjos vai cair com Lúcifer, né? Com o líder lá tal. Que nem tem na Bíblia o nome Lúcifer, mas isso não importa. Vamos na interpretação mais comum, né? Esse 1/3 não quer dizer que são todos espíritos negativos. Só quer dizer que são talvez os mais poderosos, mais destacados, mas supostamente espíritos de pessoas que eram muito ruins, que fizeram muita maldade, ao morrer, eles também se tornariam obsessores, tornariam coisas ruins, então poderiam ser classificados como demônios de forma assim. O próprio termo demônio é um negócio muito cristão, né? Ele vai ter um entendimento muito diferente em outras religiões. O demônio na Grécia vai ter uma percepção que é o revelador, que tem outras visualizações. Se a gente está falando mais da questão cristã, vai ter, para o cristão, um espírito obsessor é uma forma de demônio. Não quer dizer que é um clássico demônio, né?
Então isso vai ser interpretativo. Então esses espíritos obsessores não são extraterrestres, são pessoas que ao morrer passaram por um processo lá deles, que a gente vai variar muito, e aí se tornaram criaturas, seres negativos, que estão aí para causar o mal, fazer o mal, né? Então, por exemplo, tem uma definição que o Laércio faz, que é o seguinte: os espíritos, nossas almas, né? O termo alma é isso. Nossas almas não são originadas da Terra. Nossas almas vieram de outros planetas, assim. Vai ter muita gente que vai acreditar nisso, né? Nossas almas vieram de outros planetas, por isso que antigamente a Terra tinha pouca gente e hoje a Terra tem muita gente. As almas não são novinhas reencarnadas a primeira vez. Nossas almas já vieram de outras constelações, de outros planetas, planetas esses que passaram por outros períodos de evolução, e aí nós estamos na nossa fase de evolução, então todo mundo que está aqui já veio de outro rolê. E aí tem gente que vai... Tem um monte de site, eu estava vendo na live outro dia, tem um tempo que eu vi isso com a galera, de um site que diz de que planeta você veio. Tu coloca lá a data do seu aniversário, o dia que você nasceu, né? A hora que você nasceu, e aí vai aparecer lá a sua origem galáctica. Tu é siriano, pleidiano, sei lá o que ano, reptiliano, e aí tem todo um vídeo que mostra como que aquela raça é, como que aquela raça é incrível, e você é um ser das estrelas, você não nasceu, a sua alma não é da Terra, a sua alma é de outros lugares. E aí vai do que as pessoas quiserem acreditar, sabe? Literalmente. Porque segundo, não todos, também, espiritismo também tem vários rolês, né? Quando fala do espiritismo, não é um uníssono, todos concordam. São grupos. Tem grupos que vão dizer que, por exemplo, existem hoje no planeta Terra mais de 30 bilhões de espíritos, né? Onde cerca de 7 a 8 bilhões estão reencarnados. Mas se tem 7, 8 encarnados, tem outros 20 bilhões, 20 e poucos bilhões desencarnados, esperando para reencarnar. Vai depender do que as pessoas acreditam também. Esses espíritos vieram de outros planetas e são espíritos que morreram uma vez na Terra e estão esperando. Morreram algumas vezes na Terra, estão esperando uma nova vaga, né? O próprio Laércio vai dizer que a reencarnação demora até 50 anos. Isso é, uma vez que você morre, tu fica em stand-by até uns cerca de 50 anos. Ele não tem uma precisão, mas a média que ele diz, como ele sabe disso, não me pergunte, né? É de 50 anos que tu fica lá no nosso lar da vida esperando a próxima vaga acontecer. Ô Jaca, e livro de Enoque, livro de Ezequiel, você já trombou com isso aí? Já, eu gosto. Eu gosto dos livros apócrifos, porque os livros apócrifos, nada... O outro dia estava me perguntando, o que é apócrifo? Explica pro pessoal primeiro o que é apócrifo e o que esses dois livros aí, o que eles trazem, assim. O apócrifo, basicamente, são livros que não estão... que não contam como os livros que foram criados inspirados por Deus. A Bíblia, ela tem muitos livros nele, né? Todo mundo que já leu a Bíblia, que já folheou, sabe. Aqueles ali, pela ideia da Igreja Católica, são os livros que foram inspirados diretamente por Deus e escritos pela inspiração divina. São revelações, né? São revelações e tal. Os livros apócrifos são livros que supostamente foram escritos por pessoas religiosas que disseram, mas a igreja não aprovou que foram inspirados por Deus. Então eles foram retirados das escrituras sagradas. E aí abre uma série de coisas. Assim, tipo a Bíblia é a publicação mensal e os apócrifos são as graphic novel paralela. É o universo expandido. Universo expandido, né? O spin-off da Bíblia. Spin-off. Né? Então tem muitos livros que contam muitas histórias. Tem desde o livro de Judas, que vai dizer até que Judas foi quem morreu na cruz e Jesus fugiu pro Japão. Fugiu pra Índia, pro Japão, sei lá. Nossa Senhora. Tem livros apócrifos de tudo que é gosto. Tem livro apócrifo que vai dizer que Jesus, quando era criança, ele era um menino piruleta.
Tipo, que ele ressuscitou uma criança só pra provar que não foi ele que matou a criança e depois a criança morreu de novo. Isso aí é no livro de Ezequiel, acho que é. Eu não lembro qual é. Mas a criança, tipo, caiu do telhado, aí as crianças botaram a culpa no menino Jesus, e ele disse que não era ele ressuscita o garoto que morreu pra falar, não foi Jesus, eu caí sozinho. Aí ele morre de novo. Então, né, os livros apócrifos dizem de tudo. Tem gente que põe maior fé neles, tem outros que não. Aí vão tudo botar cair nas costas do Pergaminho do Mar Morto, porque o Pergaminho do Mar Morto, como é uma... Como é que é? Um quebra-cabeça colossal de documentos, tudo que ninguém sabe nada, fala assim, isso aí tá no Pergaminho do Mar Morto. Cai lá. Isso aí é Babavanga que falou. Isso aí é Nostradamus que previu. Tudo cai ali. Os livros de Enoque, né, são livros que vão ter revelações do tal profeta Enoque, que agora eu não lembro se o Enoque ele era filho de quem? Eu não lembro se ele era filho de Noé. Tinha descendência de Noé, né? Ele era parente de alguém desses famosos. E aí ele passou por várias coisas. Agora eu não lembro os detalhes da epopeia dele, mas ele passou por várias coisas. A princípio, o Enoque ele teria sido, pelo menos é o que... O único que subiu aos céus, não é? Ele teria sido abduzido, né? Falando em termos de ufológicos, assim, por um grande círculo de fogo que apareceu, e aí anjos desceram e levaram ele e mostraram todo o universo. E ele ficou não sei quantos anos lá, e no fim das contas ele se transformou em um outro ser. E aí o resumo da história dele era meio esse, assim, que ele teria sido levado aos céus por uma grande carruagem de fogo e teria sido apresentado todo o universo para ele. Isso é muito legal, porque quando a gente pega esses relatos bíblicos sobre as naves, ou como os anjos vieram, é sempre muito curioso, né? E isso eu acho muito curioso, porque tem relatos que não se combinam, que são muito dispares entre eles, como, por exemplo, sei lá, qual o nome daquele rapaz que tem uma escada? Qual é a parte da Bíblia que tem uma escada? Esqueci agora, rapaz, tava com ele na cabeça mesmo. Jacó, escada de Jacó, se não me falha a memória aqui. Aí se pergunta, por que anjos, seres que têm asa, que voam e tal, subiriam uma escada, né? E aí, em contrapartida, tem outros que dizem carruagem de fogo, mas a carruagem de fogo parece com o quê? A nave, é um carro. Sabe? Por quê? Essas descrições são descrições de pessoas que não tinham referências, né? E essas referências são curiosas. Como que essa referência bate no nosso ouvido hoje? Então, a maioria dos relatos... Caraca, tu perguntou dos relatos apócrifos, eles são muito curiosos porque eles adicionam histórias. Mas o perigo do relato apócrifo é que eles são milhares deles. Porque tudo que não é da Bíblia é apócrifo. Todo documento antigo dessas épocas aí, do ano 300, ano 400, ou até depois, tá? Que não está na Bíblia é apócrifo. Então, a origem desses documentos é muito questionável também. Esse que é o perigo. Não que o documento Bíblia seja... Aí vai depender do que você quer dizer. Se foi realmente escrito, inspirado por Deus. Mas o documento apócrifo, ele é qualquer coisa. Alguns são interessantíssimos, outros são Nossa Senhora. Por que, Senhor? Então vai variar demais. Só para salientar, Enoque seria filho de Caim. Ele é pai de Matusalém. Ele é o pai de Matusalém, tá? Então ele é filho de Caim. Caim matou Abel, tá? Então só para lembrar aí, descendência direta ali de Adão e Eva. Existe outro Enoque na Bíblia. Então dois. O Enoque são dois Enoque. O Enoque filho de Caim, tá? Que esse é citado na Bíblia diretamente no Velho Testamento. E aí a gente tem o Enoque, que ele é também da geração de Adão, ele é a 7ª geração da família de Adão, sendo que ele é filho de Jared e pai de Matusalém. Então, o segundo Enoque, que é esse que a gente citou, né, seria esse, na verdade,
dos textos apócrifos e tal. Ele seria o pai de Matusalém. Tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia da dificuldade que é entrar nesse assunto, porque se você não tem um estudo legal em cima, cara, é paulada atrás de paulada, porque é muito detalhe, e é difícil a gente entrar nesse debate de livro. Tanto que o tema era anjo, demônio e aliens, mas caminhou direto para a religião como uma bala, não teve como a gente sair dele. Não é que anjo e demônio é assunto religioso, né, cara? E aqui estamos, virou um episódio sobre religião. A gente ficou falando, não, vamos fazer um episódio sobre religião, sem combinar, fizemos aqui um episódio sobre religião, mas eu acho que é legal até, o Jaca, a gente combinar de fazer de novo um outro episódio direcionado para a religião. Aí a gente vem com dado histórico, a Bíblia, outros livros, que aí eu acho que engrandece até esse aqui e deixa o pessoal mais entendido desse debate, porque, cara, é um debate muito inteligente, né? Pra gente poder entrar no entendimento das explicações. Como você disse, a base do entendimento das pessoas sempre vai ter um viés. E geralmente o viés é religioso. Então, é legal a gente vir com esses dados. Mas eu acho que é legal a gente marcar para fazer de novo. Eu acho legal a gente marcar para fazer um outro episódio só sobre religião. Fica bem massa, fica bem legal. Meu caro Rafael Jacaúna, para a gente poder finalizar, no seu entendimento, né, a questão ufológica acaba se dividindo dessa questão de demônios e anjos, que eles podem sim conviver separadamente. Né? A boa parte do fenômeno, como você bem disse, não vem de outra dimensão. Tal. O que você me diz sobre as falas da deputada Ana Luna após a reunião do Esquife, trazendo que interdimensional foi o mais citado por David Grush? Então, o que é interdimensional? Aí eu te devolvo a pergunta para poder te explicar o que pode ser ou não. O que é interdimensional? Eu entendo que interdimensional não pertence à nossa dimensão. Ou ele viaja entre as dimensões? Perfeito. Eu tenho uma teoria que eu gosto muito, que eu desenvolvi na faculdade Minha Cabeça, né? Pensamentos de minha cabeça grande, que é o seguinte: e se os aliens que nos visitam, na verdade nos visitam, eles não vêm de outra estrela, eles vêm da Terra? Como assim? Como assim da Terra? Eles moram aqui na Terra ou moram em algum planeta do nosso sistema solar, mas eles estão em outra dimensão. Então eles viajam basicamente entre a dimensão. Tipo, o alien pode ter aqui, ó, no nosso próprio planeta pode ter 1000 civilizações iguais à nossa ou totalmente diferentes da nossa. E eles não viajam da estrela X para a estrela Y, eles são daqui mesmo, só que eles shiftam, eles trocam a dimensão e vêm para nossa. E as nossas dimensões são diferentes, tem animais diferentes, pessoas diferentes, tecnologia diferente, tudo diferente. Então pode ser isso também. Por exemplo, aqueles fenômenos tipo fenômenos misteriosos, tipo o Shadow People, por exemplo. E não traz isso aqui pra cá, não. Não, pode falar. Meu Deus do céu. Só pra falar. Pode não ser, por exemplo, um fenômeno paranormal, pode ser um resquício de outra dimensão que a gente viu sem querer, que deu uma entornada. Pode ser que um fantasma não seja necessariamente alguém que morreu, mas pode ser aquela voz que tu escutou, porque ali naquele local, sei lá, por algum motivo que jamais entenderemos ou entenderemos muito em breve, as vozes daqueles seres da outra dimensão vazaram pra nossa. A gente escutou coisas e a gente, caralho, tem um fantasma aqui. Mas na verdade é porque, tipo aquele filme Os Outros... Pegou uma interferência ali, né? Pegou uma interferência. Ou aquele local ali ficou por algum motivo espacial mais sensível, e aí você aqui conseguiu escutar, você conseguiu entender
você conseguiu captar de outra dimensão. Então, talvez seja, se imagina, se em outra dimensão, Marte que seja povoada e a Terra seja Marte. Ou que Vênus seja povoada, Vênus seja povoada e a Terra seja tipo Vênus. E aí, nessa outra dimensão, lá em Vênus, eles têm a civilização um pouco mais avançada que a nossa, ou semelhante à nossa, e aí eles viajam de Vênus para a Terra. Quando chegam na Terra, eles shiftam de dimensão e aí eles vêm para nossa. Possível. Isso é. Não dá, não dizem isso. Não dá para viajar de uma estrela para outra que é muito longe, sem uma dobra espacial, sem algo do tipo. E se a dobra espacial for mudar de dimensão e não ir de corpo direto uma estrela ou outra, mas mudar de dimensão? Talvez o universo seja tão grande que somente viajar de uma estrela para outra seja para tecnologias altíssimas, para poucas civilizações. Mas viajar de uma dimensão para outra seja algo mais barato, mais acessível e tão misterioso quanto. Talvez o David Grush, quando a moça disse sobre mudar de dimensões, possa ser algo do tipo. Não quer dizer necessariamente o céu ou o inferno, né? Mas pode ser algo do tipo. Quer dizer que o ET veio de outra dimensão, né? Porra, é interessante, é maluco, é revolucionário. Porra, mas é muito doido. Quando para pra pensar nisso, que nem você falou, né? De repente, pode ter seres que estão aqui nessa mesma dimensão que a gente. Eu sempre fiquei pensando, por que essas criaturas meio folclóricas, meio mitológicas, elas são, como é que eu vou dizer? Elas têm meio que uma geografia, sabe? A gente não tem caso de pé grande no Brasil. Pé grande é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem caso do Curupira. Cada país, Mapinguari. Cada país tem meio que a sua criatura ali, folclórica. Aí você falou isso aí, agora eu fiquei pensando, tipo, deve ter uma questão geográfica também, mesmo que na outra dimensão, sabe? De repente, tô especulando aqui, brincando aqui de especular, de repente o pé grande, a gente não vê ele aqui, porque mesmo numa outra dimensão tem a geografia lá, ele é daquele lugar lá. E aí de vez em quando vaza o animal que é natural dessa outra dimensão na nossa, a gente tem aquele vislumbre momentâneo daquele ser, e depois aquele ser que está na dimensão dele, vivendo na dimensão dele, a gente para de ver aqui, mas ele continua existindo na vida dele normal no outro, entendeu? Né? Pegou uma interferência igual de rádio, assim, de repente você pega um rádio da polícia no carro, né? Exatamente. Tipo, aqueles casos de time-lapse de avião que pega uns túneis e aí o cara viaja meia hora, mas viaja durante 15 minutos, mas passa-se 2 horas, assim. Pode ser coisas do tipo. Eu já pensei. Cara, falando isso, eu acho que teve um episódio semana... Putz, não sei se foi semana passada, retrasada, lá do PH, né, do Acredite Se Quiser, que eles estavam comentando. Teve um caso muito louco que o Jackson Camargo trouxe de um piloto da FAB que subiu num caça em direção a Manaus. O caça aterrissou e o piloto não tava lá. Eu ouvi também. Você ouviu isso aí? Ouvi também. Não vi. Que loucura. Ouvi também. A gente tem que perguntar pro Jackson pra contar melhor essa história aí. De um caça da FAB. E que não, segundo... O piloto não tava. O avião pousou sozinho. O avião pousou sozinho. O piloto não tava lá e ninguém sabe onde foi parar esse piloto. Caralho. E segundo o Jackson, ele tava tentando, acho que obter mais informações sobre isso e tal, mas não é uma coisa antiga. Não é uma coisa, um caso antigo, não. É recente. E você falou isso aí de um avião que entra de repente pega um túnel lá e... Olha aí, ó, de repente, né? Eu vou me arrepender do que eu vou falar aqui agora. Você já ouviu falar, Jaca? Provavelmente você é um cara que estuda bastante fenômeno, mas eu vou tocar aqui no amor de Gustavo Cornacchione. Você já ouviu falar na teoria do Shadow Biome? Shadow o quê? Shadow Biome. O bioma sombrio, o bioma das sombras. Talvez com esse nome não. O pessoal chama também de fauna oculta. Me descreva.
Talvez eu conheça por outro nome. Seria basicamente seria isso aí, isso aí. Seria isso aí. Você acabou de falar. A questão de, tipo, existe uma outra dimensão que é aqui na Terra, né? Ou melhor, existem várias dimensões no universo todo. E a gente, o nosso espectro dos nossos 5 sentidos são muito limitados, né? Então, a gente enxerga uma frequência de luz, a gente ouve uma frequência de som. Mas fora dessa frequência existem coisas a mais que nós não captamos. E nesse espectro existiria uma outra biodiversidade, um outro bioma, um outro ambiente. E onde habitariam aí, né, tipo, pode ser fantasmas, espíritos, criaturas, não sei o que lá. É porque, assim, dentro disso que eu falei, também tem uma coisa diferente. Por exemplo, se você acreditar nessa parada mais religiosa, isso não é a mesma coisa do que, por exemplo, a Umbra profunda. Isso já é uma parada mais religiosa. Quando você morre, o teu espírito vai lá pra Umbra, pro purgatório. Isso seria uma parada, uma outra dimensão no caráter mais físico da coisa. Não, mais espiritual da coisa. Espiritual? Isso Sim. que eu tô falando seria do caráter sim. físico. Você mudar é como se fosse o seguinte. É como se nesse lugar que vocês estão me vendo aqui no meu quarto, aqui no meu escritório, quando eu apagasse a luz, se tornasse a Umbra. Isso é o mesmo lugar, a mesma dimensão, só que no sentido espiritual. E quando eu mudasse de outra dimensão, no termo ufológico, eu literalmente, o meu quarto mudasse, as prateleiras sumissem, a mesa sumisse, o meu computador virasse outro, eu me tornasse uma outra criatura, se fosse o caso. Isso é, o quarto crescesse ou diminuísse, dependendo de como ele é na outra dimensão, ou simplesmente não ter quarto. Eu estar no mesmo lugar e não ter quarto, porque eu mudei de dimensão. Eu não mudei de camada, como se cada dimensão tivesse uma camada tivessem camadas espirituais. Dentro dessas camadas tivesse até o céu e o inferno. Né? E quando eu falo mudar de dimensão em termos ufológicos, é você mudar de canal. Você ir para outro canal. Entendeu? Você ir para outra onda. Onde lá vai ter a física pode ser diferente, a frequência de rádio pode ser diferente, a luz pode funcionar diferente, a química pode funcionar diferente. É uma dimensão diferente, né? É diferente, tudo é diferente. Os seres são diferentes. Ou não, pode ter alguma camada dessa que é igual a nós. Só que numa versão tipo Marvel e DC, onde todo mundo é mal. Quem é mal é bom e quem é bom é mal. Sabe? É infinito, é infinito. Então é maluquice. É uma maluquice que eu acho bem legal de se pensar que existe, assim, outra dimensão. Os ETs são de outra dimensão, eles não são de outras estrelas. Dá pra chegar, dá pra gente ir bem naquele de que viagem é essa, velho? Que viagem é essa? E aí tem outras dimensões que são diferentes da nossa no sentido histórico também, porque são infinitas. Então, por exemplo, você pode ter uma outra dimensão onde os persas venceram os gregos. Aí a gente já tá falando de multiverso. Também. Eu vejo mais como multiverso. Mas é exatamente o que eu tô falando. É sobre isso também. Porque tem várias coisas, várias camadas. Pode ter essa versão. O multiverso, o universo paralelo, eu vejo mais dessa forma. Do que quando a gente fala de dimensão, no entendimento de dimensão, eu penso assim, hoje nós vivemos na questão física mesmo, né? A gente vive na terceira dimensão, né? Altura, largura, profundidade, né? Não, 4 dimensões, tem o tempo. E tem o tempo agora, né? Foi incluso o tempo ainda. E seria justamente, quando a gente fala em dimensão, eu entendo, na física, a gente tem uma outra dimensão a qual a gente não tem o acesso a ela. E aí a gente não consegue nem imaginar isso. A gente não consegue nem explicar um negócio desse. E esses seres, eles estariam nessa dimensão, nessa quinta dimensão, vamos dizer assim, né? Então, esse ser dessa quinta dimensão, ao contrário da gente, ele provavelmente consegue andar no tempo para frente e para trás. Então, isso que vocês estão falando agora sobre ter 3, 4 dimensões e os seres serem de quinta dimensão, eles poderem fazer coisas muito diferentes, é exatamente o que eu falei no começo sobre a ufologia espiritual. Sobre
os caras falaram que os aliens estão na quinta dimensão, na sexta dimensão e tal. É por isso que eu te perguntei do David Grush, porque no meu entendimento, o que o David Grush vem trazendo com o interdimensional seria dessa forma, seria que eles estão aqui, só que eles têm acesso a essa quinta, sexta, sétima dimensão, e por eles terem esse domínio, eles conseguem viajar na dimensão do tempo ainda e na nossa dimensão e conseguir fazer essa viagem tranquilamente com mais facilidade. Esse é o meu entendimento de interdimensional, entendeu? Eu posso te falar por que o meu entender faz um pouquinho mais de sentido? Pode, claro. Se você entender a quinta dimensão como uma dimensão que esses seres constroem coisas na quinta dimensão, esses seres seriam incorpóreos e suas naves, por sua vez, provavelmente também. Um objeto a uma construção da quinta dimensão, por exemplo, ele seria completamente diferente e desqualificado se ele fosse visto por nós na terceira dimensão. Então, por exemplo, quando o David Grush diz que os Estados Unidos possuem naves que foram deixadas e dadas para o governo americano, é uma nave uma nave sólida que os cientistas podem pegar e estudar. Não é uma nave de quinta dimensão, de 5 dimensões. Entendeu? Para mim seria isso. Essa nave veio de uma outra dimensão, que tem regras de física e tudo mais, e aí foi trazida para cá. Esses ETs fitaram, né, trocaram as dimensões e eles estão aqui. É por isso talvez que as naves desaparecem do nada, por isso que eles deslizam, enfim, é questão tecnológica. Mas se fosse uma parada mais de dimensão, como se fosse essa da explicação espiritual... Mais física. Né? Não. Fosse mais espiritual. Fosse um ser de sexta dimensão, ele seria as coisas sexta dimensão. Ele é um ser de luz, ele é um ser da sexta dimensão. Não teria uma versão de 3D para nós. Seria uma parada que não funcionaria. Será? Eu acho que sim. Eu acho que seria. Por exemplo, eu sou uma criatura 3D, mas eu projeto uma sombra 2D. Criatura, se existir um povo, uma civilização 2D, eles veem a minha sombra ali, mas não veem eu. Sim, mas eu vou te dar um exemplo. Você não consegue construir uma nave de sombra. Não, mas eu consigo projetar alguma coisa para que eles lá vejam. Esse que é o ponto. Ver. É por isso que eu falei naquele lance de poder existir uma tecnologia que, por exemplo, uma nave esteja, sei lá, na Lua e esses ETs consigam projetar algo na Terra e aí nós vamos ver um ser de luz que fala com a gente ou que se comunica telepaticamente com a gente, mas aquele ser de luz, um ser que a gente não consegue tocar e tal, a gente pode achar que o ser é daquele jeito. Mas, na verdade, ele só está projetando algo com a sua tecnologia lá de projeção holográfica. Ele tá mandando uma holografia aqui pra gente e um sinal na nossa mente. Aí nós estamos vendo como se ele estivesse falando com a gente. E aí ele é um ser de luz, um ser brilhante, um ser que emana energia. E a gente fala, caralho, esse é o ser de sexta dimensão, pô. Esse é o ser maravilhoso. E será que os anjos e demônios, para linkar com o assunto, com o tema da live, será que os anjos e demônios seriam projeções também? Poderiam ser, se for por essa lógica, sim. Na teoria do Jacques Vallée, que ele fala lá, e que a Pazuca também cita, eles batem muito uma tecla de um sistema de controle, né? Que é uma forma de alfabetização, de educação que uma inteligência superior poderia ter, que nos tempos quando a gente habitava selvas, aquela inteligência se manifestava como um elemental, um espírito da floresta. Aí a gente construiu civilizações, começou a aparecer como anjos. Aí a gente teve a Revolução Científica, começou a aparecer como nave. E eu sempre me pergunto por que antigamente tinha tanto, a Bíblia ali tem tanto avistamento de anjo, avistamento de demônio e tal, e tipo, não tem mais, sabe? Não tem profeta, não surge profeta hoje, assim, pessoa que
Hoje o que aparece é avistamento de OVNI. Mas aí eu posso te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Isso é tudo percepção. Vou te dar um exemplo. Hoje é mais violento do que há 80 anos atrás? Em percepção, sim. Esse que é o ponto. Como se há 80 anos atrás aconteceu a Segunda Guerra Mundial? É porque hoje a gente fica sabendo de mais coisa, né? Exato. E dá a impressão que, por exemplo, há 70 anos atrás, uma mulher ser assassinada pelo marido no interior sei lá, muito longe daqui. Eu moro em São Paulo, uma mulher ser assassinada pelo marido no interior do Maranhão, eu nunca ia saber. Sim. E aí entra o seguinte, você falou que a Bíblia tem muitos relatos. A Bíblia é um compilado de centenas e milhares de anos. Milhares de anos, literalmente. Então tu pega um compilado que tem, sei lá, 3.000 anos, 6.000 anos que foi escrito, e aí pegaram os melhores momentos. Aí tu lê e fala assim, caralho, tem muita coisa aqui. Só que são tudo que relataram de importante em não sei quantos mil anos. Claro que vai ter muito relato. E a gente tá falando de nem 100 anos direito, né? Exatamente. E aí, se tu pegar os relatos, sei lá, de Roswell, de pra cá, são quantos relatos que aconteceram? Nem, como você disse, Vinícius, nem tem 100 anos e quantos relatos de ufologia nós temos? Quantas coisas temos? Quantas coisas de ET, de abdução temos? Muitas. E na Bíblia, se você pensar por esse ponto, que são milhares de anos, tem pouca coisa. Tem pouca coisa. Equivalente, pô. Dá pra escrever uma Bíblia só com relatos que a gente tem nos últimos 100 anos. Dá pra escrever muita coisa. Pegar o Portal Fenômeno do Jackson, nossa. Nossa o meu veredito é que anjos, demônios e aliens não são a mesma coisa, mas eles podem ter sido confundidos com a mesma coisa em alguns momentos. Eu concordo com o Gustavo, eu acho que são coisas diferentes, mas se confundem bastante, como acontece com muitas outras coisas nas nossas vidas. E na moral mesmo, eu acho que anjo, demônio e Deus tá aí. Estão aí, dando rolê, e os ET que estão enchendo o nosso saco. Os ET que estão enchendo o nosso saco. Uma coisa que eu nunca entendi direito nesses rolês assim, é falar que Deus criou o homem, e aí o mesmo cara que fala que Deus criou o homem é o cara que diz que quem criou o homem foi o Anunnaki. Mas isso aí é para outro programa. Não fique fora de atualizações semanais. Siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais. E se tiver alguma fofoca que quer ver em nosso próximo episódio ou mandar um recado para nossos apresentadores, entre em contato pelo nosso Instagram, @podcastocontato. Ou deixe um recado na caixa de mensagem desse episódio. Também siga e acompanhe nosso conteúdo no X, ou no antigo Twitter, onde publicamos as ufofocas mais polêmicas. Só pesquisar por @ocontato_cast e não perca nada. E se quiser enviar um áudio, um texto, um feedback ou sugestão de pauta, também temos o e-mail ocontatopodcast@gmail.com. Muito bem, meus caros ouvintes, esse é Jacaúna, Rafael Jacaúna, Jaca Freak. Meu amigo Rafael Jacaúna, falando agora da sua dimensão. Fale das suas redes sociais, fale do seu trabalho, como que o pessoal te encontra, onde o pessoal te encontra e pro pessoal te seguir aí, em qual dimensão o pessoal vai te encontrar. Não, eu não recomendo vir na dimensão que eu estou na dimensão do Rio de Janeiro, no localizado em Belfor Roxo. É um negócio complicado, é um negócio cruel, não recomendo. Ou seja, você tá no sol, né? Praticamente. Tô aqui do ladinho, não recomendo, não venham. Mas, se quiserem encontrar nas redes sociais aí, eu já facilitei a minha própria vida e a vida de todos. Se colocar Jacaúna no Google, vai aparecer minha cara rapidamente. E se quiser procurar no Twitter e principalmente no Instagram, Jaca Freak, de freak de doido, da palavra em inglês. E eu também faço lives na Twitch, sábado, domingo, segunda e quintas-feiras. Quintas-feiras a gente joga RPG, sábado, domingo e segunda eu faço geralmente react variados. A gente fala sobre terror, true crime, falamos sobre coisas dessas assim, biruleibagem, esses podcasts
de vídeo que o cara fala umas maluquices, umas sandices, outras vezes uma coisa interessante. A gente assiste um pouco de tudo, conversa, troca ideia. É bem legal sempre acompanhar. Muito obrigado pelo convite. Vocês são pessoas incríveis. Espero que role mais convites aí. Opa! Porque gostei. Tem muito papo aí. Esse papo do Anunnaki, meu Deus do céu. Eu adoro. Eu acho incrível. É quase Ratanabá pra mim. Puta merda. Eu acho maravilhoso. Caramba, maravilhoso. se a gente não tomar porrada nesse episódio aqui, a gente toma no próximo. A gente toma no próximo. Vão catar a gente no meio da rua. Aí falaram assim pra mim: porra, Jacaúna, tu viu? Anunciaram que encontraram a cidade perdida na Amazônia. Aí eu falei: o que tem? Ratanabá. Aí eu falei assim: não, olha só, filha da puta, eu vou atravessar esse celular, vou bater na sua cara. Porra, eu falei pra tu na live, falei no podcast, falei uma porra de vezes. Cidade perdida na Amazônia tem um monte, tem um montão dessa cidade, só que a arqueologia brasileira não investe, mas tem um monte dessa cidade. Agora, uma cidade perdida, com uma estrutura do tamanho de São Paulo, que tem toneladas, rios inteiros de ouro enterrado, e onde foram os gigantes que construíram, filha da puta. E pior, que tem 450 milhões de anos. Não tem não, arrombadão. Aí a pessoa, calma, Jaca. Eu falei, calma, Jaca, caralho. Porra, calma, Jaca não. Porra, caramba. Esse é Rafael Jacaúna, meus amigos. Rafael não, né? Ô Jaca, cara. Tanto faz. Obrigado por ter participado com a gente, ter compartilhado do seu conhecimento, da sua visão, do seu ponto de vista. Foi muito divertido e esclarecedor. Foi bem legal. Obrigado mesmo e com certeza convidaremos mais vezes. Já tá marcado. Vamos falar de Anunnaki aqui com você. Vamos. Só se os ouvintes gostarem, né? Porque vai que vocês vão receber assim, tá maluco? Fica chamando esse filho da puta pra cá. Doido. Não gosto de soltar carioca. Tira esse cara daqui. Entendeu? Vai. Gustavo Cornaccioni, considerações finais? Não. É isso, muito obrigado. Pô, Jaca, brigadão, cara. Mais uma vez aí foi uma honra receber você. Já tô ansioso pro próximo bate-papo. E vamos nessa. Muito bem, meus amigos. Esse foi o episódio, mais um episódio do podcast O Contato, com a presença de Rafael Jacaúna. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos então na semana que vem com mais um episódio aqui do podcast O Contato. Escutei um barulho na cozinha, fui ver o que a criança estava aprontando. Você põe o nome da criança de Kal-El. Você quer o quê? Ué? Você quer o quê? Você quer que ele fique com os pés no chão, parado? Seja invulnerável. Pelo menos invulnerável. Que eu consiga pelo menos dar uns tapas nele de vez em quando. Pô, então, se ele não é invulnerável, escuta um barulho assim, tem que ir lá investigar o que quer.